Como cobrar a Igreja Adventista do Sétimo Dia em casos de denúncia de assédio sexual? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu gostaria de fazer um vídeo de utilidade pública, explicando para quem quiser saber e que esteja tendo contato com esse vídeo, como você deve proceder a fim de cobrar respostas da igreja caso você tenha alguma denúncia de assédio sexual da parte de líderes, pastores da igreja, funcionários da igreja, que possam ter aí abusado sexualmente de você, ok? Eu não vou fazer nenhum tipo de colocação médica, psicológica, sobre como você deve lidar com essa questão. Eu sugiro que você busque profissionais caso você esteja passando ou tenha passado por uma situação como essa. Isso é um assunto muito delicado, muito sério, muito complicado. Mas o que eu vou explicar aqui tem que ver mais com a forma de você cobrar a igreja para que ela se posicione diante de uma denúncia de assédio sexual. Em grande medida também, o meu vídeo é inspirado no caso que se tornou famoso nacionalmente da denúncia de uma pessoa contra um funcionário, pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que foi feita no programa da Rede Globo aí nesse último fim de semana, lá no Caldeirão do Inferno, alguma coisa do tipo assim, que acho que é o nome lá do programa, tá bom? Então, basicamente é isso. E, naturalmente, a piada aqui com o nome do programa não tem que ver com tentar descredibilizar nem a vítima, nem a instituição de comunicação ali que está veiculando esta denúncia. Lembrando, porém, entretanto, que denúncia não é sinônimo de prova que aconteceu tal coisa que está sendo denunciada, né? Senão, bastaria a gente denunciar qualquer pessoa por qualquer coisa que a gente quisesse para tirá-la do seu trabalho, do seu emprego, do seu chamado, do seu cargo e etc. Isso não só nas esferas eclesiásticas, mas na esfera política, nas empresas, estava tudo certo. E não é assim que funciona, tá bom? A denúncia não é sinônimo de culpa da parte do denunciado. Conquanto a gente entende naturalmente que a denúncia deve ser feita com seriedade, porque ninguém deve ficar denunciando a outra pessoa ou outras pessoas de forma gratuita, tá bom? Então a gente não vai se colocar aqui na posição de médico, de psicólogo, nem de juiz do que aconteceu, do que não aconteceu em qualquer caso específico, tá? Mas vamos dar orientações gerais para quem quiser entender como lidar com essa situação caso tenha algum tipo de denúncia de assédio e abuso sexual por parte de algum líder, pastor, funcionário da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Portanto, eu vou apresentar a vocês aos regulamentos eclesiástico-administrativos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vem comigo. Olha aí, meus amados irmãos, esse é o famoso livro de praxes, né? Os regulamentos eclesiástico-administrativos vigentes no ano de 2020 na Igreja Adventista do Sétimo Dia em todo o território da Divisão Sul Americana, ok? Tudo certo? Então a gente vai dar uma olhadinha segundo os regulamentos. O que tem que ser feito quando existem denúncias de assédio sexual na Igreja Adventista do Sétimo Dia? Vem comigo. Ok, meus amados irmãos e irmãs, aí você está diante do tópico E87 das praxes e regulamentos da igreja, que trata de conduta sexual inapropriada envolvendo obreiros da igreja e voluntários, ok? Pessoas que estão debaixo da autoridade do serviço denominacional, mesmo como voluntários, obreiros, pastores, professores, funcionários da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu vou ler esse tópico inteiro com vocês, para vocês
entenderem assim um pouco do regulamento de uma forma geral e depois eu vou explicar o que você tem que fazer de forma específica em caso de denúncia de assédio sexual, ok? Então o ponto E8705 como introdução ele diz o seguinte, ponto 1, aparência de pecado. Obreiros e voluntários da igreja devem exemplificar uma vida semelhante à de Cristo e evitar toda aparência de pecado. Eles não devem se envolver em um comportamento prejudicial para si mesmos ou outros e devem respeitar todos os indivíduos. Fazer o contrário não é consistente com a vida cristã. Então, basicamente está dizendo aí que todo obreiro, todo voluntário da igreja deve se envolver com aquilo que é positivo, com aquilo que é bom, com aquilo que é correto, também na área da sexualidade, de maneira a não fazer nada prejudicial a si mesmo, muito menos ao outro. Segundo ponto, violação dos princípios cristãos. Ou violações, né? Conduta sexual inapropriada é uma violação dos princípios cristãos. A conduta sexual inapropriada nunca é tolerada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Os obreiros e voluntários são incumbidos com responsabilidades sagradas, que incluem abster-se de conduta sexual inapropriada. Espera-se que as pessoas que atuam nessas funções não se envolvam nesse comportamento. Então aqui a igreja deixa muito claro que ela condena veementemente qualquer conduta sexual inapropriada e os seus líderes, os seus pastores, os seus funcionários, os seus voluntários, se espera que eles não se envolvam em nenhum tipo de comportamento dessa espécie que se inclua nessa categoria, tá bom? Beleza. Terceiro ponto. Ações impróprias comprometem a igreja e sua mensagem. A igreja e sua mensagem são comprometidas por ações inadequadas de obreiros e voluntários. As organizações da igreja procuram responder a situações em que a aptidão de uma pessoa para o serviço da igreja é questionada devido a acusações de conduta sexual inapropriada. As organizações da igreja também procuram o restabelecimento e a integridade de todas as pessoas influenciadas pelo seu ministério. Então a igreja reconhece que mais cedo ou mais tarde, se algum funcionário, se algum pastor, se algum líder se envolve numa situação como essa, a igreja e a sua mensagem são comprometidas, né, por qualquer ação inadequada. E por isso, muitas vezes as organizações da igreja elas precisam responder a situações em que uma acusação sobre um pastor, sobre um líder, sobre um presidente, sobre um professor, sobre uma pessoa debaixo da autoridade da igreja, é questionada em função de uma denúncia de conduta sexual inapropriada. E aí as organizações da igreja elas vão procurar restabelecer a integridade das pessoas que foram afetadas caso venha se comprovar essas denúncias, né? Então isso é importante também vocês entenderem como que a Igreja Adventista lida com seriedade a respeito desse assunto a partir das suas praxes denominacionais. Então se qualquer pessoa estiver dizendo aí que a Igreja Adventista não leva a sério esse assunto, pelo menos nas suas praxes, está absolutamente equivocada, ok? Quanto ao cumprimento ou não das praxes, a gente vai entender como lidar com elas e com essa situação daqui a pouquinho, beleza? Vamos continuar a leitura, os procedimentos. O propósito deste regulamento é prover procedimentos a serem utilizados pelas entidades da igreja para responder eficazmente às alegações de conduta inapropriada contra obreiros e voluntários. A Associação Geral recomenda fortemente que todos os níveis das organizações da igreja e instituições estabeleçam procedimentos para lidar com a conduta sexual inapropriada. Então, a divisão, a união, a associação, a CPB, os CELs, a comportagem, todas as esferas da igreja, elas precisam desenvolver e prover procedimentos a serem utilizados pela igreja em caso de conduta sexual inapropriada. Então tem que ter
uma forma de você denunciar o comportor, o pastor, o líder, o presidente, o secretário, quem quer que seja que esteja debaixo da autoridade trabalhando em nome da igreja. Então tem que ter esses procedimentos para você poder denunciar e etc. E a igreja tem que averiguar e tem que responder, tem que resolver a situação, tá bom? Não é a casa da mãe Joana, a igreja não, beleza? Inclusive, esse regulamento aqui, ele vai prover algumas instruções práticas para você, o que você tem que fazer e o que a igreja tem que fazer em casos desse tipo. Segundo ponto aí, a execução. As organizações devem assegurar a execução desses procedimentos e devem também tomar as medidas necessárias para informar os membros, obreiros, voluntários, alunos e outros sobre esses procedimentos. Todas as organizações da igreja devem determinar e cumprir com as exigências de relatório de abuso de sua jurisdição local. Se as agências ou autoridades governamentais envolverem a igreja e suas instituições em alegações referentes à conduta sexual inapropriada de seus obreiros, voluntários ou prepostos, todos os envolvidos devem cooperar no esclarecimento dos fatos, consultando sempre previamente a área jurídica, tá bom? Então vamos pensar que exista um escândalo de proporções maiores e daqui a pouco tem todo um staff aí, toda uma galera sendo acusada desse tipo de coisa, de praticar abuso sistemático em um internato adventista. A igreja tem que cooperar com a autoridade, com investigação, com o que quer que seja nesse tipo de direção. Ou seja, a orientação nunca é não cooperar com as autoridades numa situação hipotética como essa, ok? Então o Adventismo, nesse ponto, estabelece a transparência e a cooperação com as autoridades como o caminho correto a lidar com esse tipo de questão. Vamos adiante. Aí o regulamento continua dizendo o seguinte: limitações do regulamento. Este regulamento não substitui eventuais disposições divergentes existentes nos regulamentos de pessoal, contratos válidos ou quaisquer disposições do Manual da Igreja. Em caso de qualquer conflito, a organização ou entidade que executa os procedimentos para lidar com a conduta sexual inapropriada deve consultar o departamento jurídico para solucionar a divergência. O que está sendo dito aqui é que a praxe, nesse caso, ela pode não ser exaustiva, você pode ter uma regra no manual da igreja, ou em algum departamento, em alguma regulação, em alguma instituição da igreja que não está contemplada aqui na praxe. E se houver algum conflito, aí a área jurídica da igreja precisa entrar para dirimir esse conflito e para, né, se fazer prevalecer aí os regulamentos da praxe e também das instituições da igreja, ok? Quarto ponto, situações incomuns. Além disso, este regulamento não abordará todas as situações de conduta sexual inapropriada que possam surgir em um determinado território. Espera-se que os administradores das entidades que usam esses procedimentos consultem seus advogados, comissões diretivas e diretorias quando surgir uma situação de conflito que não seja especificamente abordada nestes procedimentos. Então, nós vamos ver aí que a igreja tem vários regulamentos e várias questões importantes para lidar com esse tipo de situação, mas ela não prevê todo tipo de problema que pode acontecer. Sei lá, imagine que algum pastor seja visto em alguma praça fazendo sexo com um cachorro. Isso não está contemplado pelo regulamento, né? E seria uma cena extremamente bizarra. Mas e aí, esse pastor ele pode ou ser não punido e ser afastado do seu cargo? Com certeza pode, mesmo que a conduta específica não esteja lá dita no regulamento da igreja. Ó, se transar com um cachorro em praça pública, isso é meio que do bom senso, isso é meio que, obviamente, das regras da igreja contra condutas sexuais inapropriadas, que inclusive envolvem pedofilia, adultério, prostituição e zoofilia também, tá bom? Beleza, pessoal? Só para vocês entenderem aí um pouco dos limites da própria praxe, para não colocar lá milhões de possíveis perversões sexuais que podem existir na face da Terra. Beleza? Fechou? Então, diante desses pontos introdutórios, agora a praxe vai trazer a definição de assédio sexual. E basicamente a definição de assédio sexual é a seguinte: qualquer iniciativa sexual indesejável, ainda que por meio virtual,
como pedido de favores sexuais ou conduta verbal, virtual ou física, que possa incluir, mas que não se limite a comentários, piadas, gestos, imagens sexualmente sugestivas, linguagem grosseira e contato físico indesejável que seja de natureza sexual. Letra A, feita de forma explícita ou implicitamente entre pessoas ligadas entre si pela condição de emprego, atividade missionária ou voluntárias. B, usado como base para afetar aqueles indivíduos no trabalho, nas atividades missionárias ou voluntárias. Ou C, que crie um ambiente intimidativo, hostil e ofensivo. Ou seja, perceba que a definição de assédio sexual é bastante ampla, né? Vamos imaginar uma situação hipotética, por exemplo, né? Em que, sei lá, um pastor de um programa da Novo Tempo envia coisas de contato sexual pelo WhatsApp para uma esposa de um outro pastor. Mais cedo ou mais tarde isso pode ser incluído em assédio, ou se foi uma coisa consentida, em um pecado sexual e que naturalmente vai ser averiguado, o pastor vai ser punido e afastado das suas funções, né, Ayrton? Acho que é isso. Ou será que não acontece isso? Mas basicamente para vocês entenderem, se você, por exemplo, é um pastor da igreja, e você pega e manda uma foto meio sensual, insinuante para uma irmã da igreja no WhatsApp, e ela te denunciar, as praxes consideram isso assédio sexual, ok? Você tá o quê? Dando aquela dica, olha, vem cá, vamos conversar, olha essa imagem, olha, e imagina a gente junto, áudio, ou mesmo se você encostar na pessoa, meio aqui perto do ombro, perto da região dos seios, daqui a pouco isso aí também pode ser considerado assédio sexual. Então é muito importante que todos os obreiros, pastores, funcionários, voluntários da igreja entendam que existem totais limites para contato físico e bate-papo e internet e etc. em relação a esse tipo de coisa, tá? Para intimidar, ou para seduzir, ou para solicitar favor sexual e etc. Aí o segundo tópico, a conduta sexual inapropriada. É o comportamento sexual impróprio que inclui qualquer um dos seguintes: tentativa ou consumação de contato sexual ou atos libidinosos com pessoa menor de idade, ou com qualquer pessoa que esteja de alguma forma subordinada ou em desigualdade de poder, como professor e aluno, por exemplo. E ainda quando não exista desigualdade de poder. Então, tipo, um professor e uma aluna, você, por exemplo, tentar dar um beijo nela, tentar passar a mão nela, tentar fazer sexo com ela, já é pecado. Mas mesmo que seja entre dois professores, um professor, uma professora, duas professoras, dois professores, qualquer coisa desse tipo é uma conduta sexual inapropriada. É a tentativa ou consumação de estupro ou contato sexual não consentido mediante o uso de força, ameaça ou intimidação, ou qualquer comportamento criminoso de natureza sexual, tá bom? Então a conduta sexual inapropriada é estabelecida nesses termos aí, tá bom? Aqui não se fala de fornicação, de adultério e etc, que seriam também condutas sexuais inapropriadas da parte de obreiros da igreja, mas o regulamento aqui ele se foca um pouco mais nessas questões de assédio, estupro e crime e coisas desse tipo, tá bom? Entretanto, se você, por exemplo, assim, vê que um pastor está cometendo um adultério, isso também é conduta sexual inapropriada, mesmo que seja por meios virtuais, com pornografia ou com solicitação de mensagens à irmã, isso, e foto sensual para cá, foto sensual para lá, isso tudo se configura conduta sexual inapropriada, que deve ser tratada dentro da autoridade da igreja, diante das suas regras, dos seus regulamentos, das suas doutrinas, ok? Maravilha. Aí, passando as definições, a gente entra nos princípios orientadores e nos conceitos subjacentes ao desenvolvimento deste regulamento. Então agora, vamos passar para as questões mais práticas. Primeiro ponto, sério tratamento das acusações. E aí, a praxe diz o seguinte: todas as acusações de conduta sexual inapropriada devem ser levadas a sério. Agora, olha que importante. Nenhuma acusação será descartada sem uma resposta e todas serão processadas em tempo. O acusado e o acusador devem ser tratados com respeito.
E aqui existem muitas questões importantes. Primeiro, nenhuma acusação de conduta sexual inapropriada não pode ser levada a sério pela igreja. Seja ela assédio sexual, estupro, pastor supostamente envolvendo com prostituta em motel, gente se envolvendo com flerte com mulher dos outros no WhatsApp. Simplesmente é inadmissível e inaceitável que exista qualquer forma de você não levar a sério uma acusação na área sexual contra um pastor da igreja. É impossível. Essa mesma praxe diz que nenhuma acusação será descartada sem resposta. Ou seja, a organização está dizendo que é obrigação da igreja dar uma resposta em cada acusação, tá bom? Para as pessoas que estão solicitando essas respostas, e estão acusando, e estão dizendo, ó, o pastor adulterou, ó, o pastor foi visto em motel, ó, o pastor enviou uma mensagem aqui que está errada, ó, o pastor pediu para transar comigo, ó, o pastor abusou de mim, ó, o pastor encostou em mim. Nenhuma acusação vai ser descartada sem a igreja dar uma resposta. E todas serão processadas em tempo, ou seja, não pode ser um negócio que vai durar milhões de anos, né? Que nessa hora aí a adventista talvez possa querer virar evolucionista, né? Daqui milhões de anos a gente resolve. Não, tem que ser uma coisa dentro de um bom senso a tempo, né? Não pode ser um negócio infinitamente descartado, ok? Agora tem uma outra coisa muito legal aqui, o acusado e o acusador devem ser tratados com respeito, ou seja, não é porque há uma acusação que você já tem que tratar o acusado como culpado e mandar ele embora e acabou a conversa, porque senão é muito fácil você prejudicar qualquer inimigo seu, né? Pensa assim, todo mundo sabe que eu não gosto do Ayrton, né? Nem tanto uma questão pessoal, a postura dele como presidente e tudo mais. Mas aí vamos pensar que eu quero prejudicar ele. Aí eu digo assim, gente, uma vez eu encontrei o pastor Ayrton no NASP, ele me deu um abraço e eu acho que isso é um abuso sexual. Pronto, agora tem que mandar o cara embora, acabou. Peraí, tem prova, tem vídeo, tem foto, tem algum indício, algum corpo de delito que mostre que houve algum contato? Não tem? Porque senão bastaria você denunciar uma pessoa por qualquer coisa e a pessoa teria que ser mandada embora da obra, por exemplo. E não pode ser assim também, né? Então veja bem, esse é um ponto importante. Vocês têm que entender que a igreja vai tratar com respeito o acusado e o acusador. Isso não pode ser confundido com a igreja está protegendo o acusado que é culpado. Você sabe se ele é culpado? Tem prova? Não tem? Como que não é? E também não quer dizer que, por exemplo, só são culpados as pessoas que a gente tem uma prova cabal. Não, às vezes tem uma pessoa que faz um abuso sexual e não tem prova e ela é denunciada, mas como não tem prova, como é que faz? Como é que você pune uma pessoa por um problema sem provas? É igual você dizer o seguinte, vai para a justiça, não só na igreja, né? E acusa uma pessoa aí de ter te estuprado e não tem prova nenhuma. E a pessoa a justiça é obrigada a prender a pessoa, largar ela lá no resto da vida dela na cadeia, simplesmente porque você acusou ela. Também não funciona dessa forma. Então não funciona assim nem na justiça nem na igreja, ok? Mas o fato é, também não é por causa disso que a igreja vai deixar de dar uma resposta. Então vamos pensar na seguinte situação. Você acusou o pastor de assediar você. A igreja foi, averigou a situação, não encontrou nenhuma prova disso. Mas não quer dizer então que agora a igreja não vai te dar uma resposta. Não, a igreja vai até você oficialmente, através de uma pessoa ou mesmo de um contato escrito, dizer, olha, nós averiguamos a sua denúncia contra o pastor X, não encontramos nenhuma prova disso, portanto não vamos puni-lo, não porque queremos acobertá-lo, mas porque não encontramos prova, ponto. Ok? Essa é uma questão importante, tá? Não é porque a igreja diz que não teve o problema, porque depois da análise que não vai dar a resposta. Nenhuma acusação será descartada sem resposta, diz a nossa praxe, tá bom? Segundo ponto, apresentação da acusação. O acusador pode apresentar suas alegações de conduta sexual inapropriada a um dos administradores da entidade local, ou da pessoa designada conforme descrito no regulamento local. Então você, sim, pode se reportar a um administrador da igreja para
acusar alguém de conduta sexual inapropriada. Vamos pensar que o administrador seja a pessoa que abusou de você. Você pode ir para um outro administrador colega. Então, sei lá, o tesoureiro abusou de você. Você vai para o secretário e diz, olha, o presidente da associação abusou de mim. Ou vai para o presidente e diz, ó, o tesoureiro abusou de mim. Ou vice-versa, o presidente abusou de você. Você vai para o tesoureiro e diz, ó, o presidente abusou de mim. Você comunica à administração da igreja da sua acusação. Terceiro ponto. Pressuposições. O ato de arquivar ou deixar de arquivar uma queixa ou uma defesa não deve ser considerado como evidência conclusiva, mas será considerado na avaliação do problema pela pessoa designada. Então, tipo, não é porque foi arquivada uma acusação que isso é prova que o problema não aconteceu. Às vezes simplesmente prova que não teve prova naquele momento. Pensa o seguinte. Você acusou o pastor de abusar de você, mas você não tinha prova. A igreja foi lá e liberou ele. 6 meses depois, você encontra num HD seu uma foto que prova que ele tinha abusado de você e que você não tinha encontrado naquela época. Opa, e você volta e prova o que aconteceu. E isso está querendo dizer o seguinte, que não quer dizer porque uma coisa não foi provada que ela não aconteceu. Então a igreja também tem que ponderar isso, tá bom? Na hora de lidar com essa questão. Quarto ponto, proteção de todos os envolvidos. A confidencialidade dos envolvidos, acusado e acusador, incluindo membros da família, deve ser rigorosamente respeitada. Então, não é porque tem uma acusação contra uma pessoa que agora ela é culpada e todo o universo tem que ser avisado disso. Primeiro, isso é resolvido entre as pessoas diretamente envolvidas, ok? E resolvendo o problema, a ideia é que fique nessa esfera, que não se amplie, tá bom? Então vamos pensar o seguinte, nesse caso dessa moça que foi lá no caldeirão do inferno acusar o referido pastor. Se ela tivesse sido ouvida, se ele tivesse sido comprovado que ele abusou dela, ele tivesse sido punido, ela não precisaria ir na televisão para avisar, porque já teria resolvido o problema. Inclusive, esse é um dos tipos de perigo de você não resolver os problemas da forma correta, ok? E também sem fazer nenhum tipo de juízo de valor em relação à situação específica, porque a gente não sabe o teor das acusações que ela trouxe, para quem, como trouxe, se a igreja averiguou ou não, se encontrou ou não provas do que aconteceu ou não, ok? Então esse é outro ponto importante também. E a mídia não deve ser usada para forçar a barra. Tipo assim, ó, a menina acusou o cara, não tem prova nenhuma contra o cara foi mantido no cargo. Aí foi na televisão, não, agora manda o cara embora. Não, porque isso não, ir na mídia não prova que o cara fez o que não tem prova que ele fez. Não estou dizendo com isso que, no caso concreto específico ali, a pessoa, o acusado é inocente, ou a acusadora é culpada. Não estou dizendo isso, mas estou dizendo que a gente sempre tem que trabalhar com esse tipo de hipótese, porque denúncia não é sinônimo de culpa da outra parte, tá bom? Eu posso te acusar do que eu quiser, se eu quiser inventar. Você pode acusar eu do que você quiser, se quiser inventar. Mas a acusação não prova as questões aí de uma forma geral do que a gente está denunciando, tá bom? Beleza? Ok, quinto ponto, disciplina. Um obreiro ou voluntário que tenha se envolvido em conduta sexual inapropriada está sujeito à disciplina, conforme descrito no Working Policy da Associação Geral, no Manual da Igreja e nos regulamentos de pessoal ou contratos de emprego. Então, comprovando que houve realmente o envolvimento na conduta sexual inapropriada, aí passa-se a disciplina. E lembre, a disciplina pode ser mais branda até a mais pesada possível, dependendo um pouco da questão em si. Vamos lá. O pastor mandou uma foto para a irmã meio sensual, a irmã não gostou e denunciou. Pode ser que isso não seja motivo para mandar o cara embora do ministério, dá uma disciplina nele, demonstra que esse tipo de conduta é absolutamente intolerável, ele pode dizer, inclusive, em sua defesa que enviou sem querer, que essas questões são meio complicadas, etc. E tudo bem, ok, fechou. Agora, tem lá um cara que você sabe que passou a mão na irmã, a irmã foi lá e denunciou e tem prova e tá... Pronto, esse cara tem que ser mandado embora. Entendeu? Ou pior ainda, se fez algum sexo ou teve um estupro ou um abuso mais pesado, é mandado embora, não tem nem o que conversar, esse tipo de coisa, tá bom? Sexto ponto, considerações imparciais.
Para proteger a integridade dos procedimentos descritos neste regulamento, a pessoa designada para conduzir a apuração deve ser livre de discriminação real ou aparente, preconceito, predisposição ou conflito de interesse, podendo ser relevante para as questões, processo ou indivíduos envolvidos. Quaisquer indivíduos que sejam ou pareçam ser tendenciosos, preconceituosos, predispostos ou que tenham um conflito de interesses devem ser substituídos ou excluídos da responsabilidade de tratar da situação. Então, sei lá, tem um tesoureiro lá que está sendo acusado de abusar da irmã. E aí você vai para o presidente da União acusar esse tesoureiro, mas o presidente da União é irmão do tesoureiro. Esse cara não pode lidar com essa situação. Ponto. Entende? A pessoa que vai trabalhar essa questão aí, ela tem que estar isenta desse tipo de conflito. Ou mesmo de coisa assim, de preconceito. Ah, é um inimigo do cara. Ah, tem uma treta entre os dois. Aí você joga lá uma acusação em cima do cara que já não gosta do outro, pronto, já sabe a resposta. Não, não. Você tem que tratar o mérito da questão, não outras coisas, tá? Esse é um ponto importante também. E procedimento de revisão. É imperativo que todas as entidades tratem de questões envolvendo conduta sexual inapropriada. Essa revisão e discussão deve envolver procedimentos em que o acusador possa declarar a natureza e os fatos que constituem a acusação, suficiente para permitir um exame da acusação e da ação apropriada, se factualmente apoiados. Essa revisão e discussão podem ser formais ou informais, mas deve envolver os administradores ou a pessoa designada por eles. Ou seja, se teve uma resposta que você não gostou, você pode pedir uma revisão, você pode, sempre naturalmente, obviamente, como a igreja está colocando aqui, buscar apoiar o que está falando por fatos, porque falar por falar fica bem complicado de você dizer se aconteceu ou se não aconteceu. O pastor me mandou uma foto sensual no WhatsApp. Ah, cadê a foto? Não, eu perdi o WhatsApp. Aí fica difícil, né? Fica bastante difícil, né? Tipo assim, não tem como resolver, né? É a história do HD da Nájila lá, né? Ela tem todas as provas que o Neymar estuprou ela. Pô, ela perdeu o HD. E aí? Lascou-se. Acabou a conversa, entendeu? Tipo, você também tem que entender um pouco esse lado, né? Por isso, inclusive, cada vez mais na nossa geração que tem celular, e foto, e vídeo, e áudio, e e-mail, e essas coisas e tal, tentar salvar essas provas o máximo ou fazer provas se você estiver sofrendo qualquer tipo de abuso. Isso não só para os processos da igreja, mas para próprios processos legais, tá bom? E aí a gente termina com o procedimento de revisão. A divisão, em consulta com a Associação Geral, deverá desenvolver um procedimento apropriado para o seu território, que descreva os passos que devem ser seguidos quando uma reclamação ou alegação de conduta sexual é relatada. Então a divisão tem que fazer tipo manuais a esse respeito, colocar isso na mão dos membros, para eles entenderem. Se você sofreu um abuso sexual, se tiver algum problema, você manda um e-mail para o presidente, manda para o secretário, grava, manda prova, vamos fazer a comissão, vamos resolver esse problema. Basicamente é isso, tá? Vamos adiante. Esses procedimentos podem incluir passos preliminares de levantamento dos fatos, investigação, audiência das partes, um processo disciplinar com ampla defesa e processo de apelação. Então perceba que nesse ponto, o adventismo aqui nas suas praxes, ele estabelece uma coisa assim bem jurídica, né? Passos preliminares, levanta os fatos, investiga, faz audiência das partes, faz um processo disciplinar, mas também deixa a pessoa se defender e também deixa que exista um processo de apelação, tá bom? E aí o último tópico desse voto é o educação e prevenção, onde a Associação Geral e suas divisões, em parceria com a Agência de Gerenciamento Adventista de Risco, Recursos Humanos da Associação Geral e Departamento Jurídico da Associação Geral, buscam educar os funcionários, missionários, comportores, voluntários, esclarecendo que a conduta sexual inapropriada é reprovada pela Igreja e viola as leis do país. Para realizar esse objetivo educacional, eles devem publicar este regulamento em seu escritório e campo, instituições, conselhos, entidades, afiliados relacionados com a Igreja, desenvolver instruções padrões apropriados para a conduta moral e a prevenção de uma conduta inapropriada, e procurar informar todos os funcionários, missionários, comportores, professores, voluntários, membros do processo apresentado de uma notificação de conduta sexual inapropriada, tá bom?
Ou seja, a igreja precisa fazer educação, precisa colocar essas regras nas mãos dos membros, precisa discutir esse assunto e sempre colocar diante de todos os padrões corretos e sempre permitir esse processo todo em caso de uso incorreto, né, da sexualidade dentro da estrutura da igreja, e pastor, e professor, e presidente, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, beleza? Pessoal, esse vídeo já está ficando grande e eu tenho 1 milhão de coisas ainda a dizer sobre como que você deve tratar com essa questão. Então, o que eu vou dizer para você? No próximo vídeo a gente continua dizendo o que você tem que fazer em caso de denúncia de assédio sexual dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Se você quiser entrar em contato comigo para algum tipo de aconselhamento, especialmente dentro do ponto de vista espiritual, legal, jurídico, dentro da praxe da igreja e etc., eu vou deixar na descrição desse vídeo o meu WhatsApp. Você pode me adicionar e a gente conversa. Então no próximo vídeo eu vou escrutinar um pouquinho mais as implicações desse voto aqui e te dar ferramentas práticas para como você deve lidar com denúncia de assédio sexual ou de qualquer problema aí dentro dessa área mais ampla, tá bom? Então até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.